Hoje você tem clareza de qual nível você está da Muito. liderança? Tenho. Nossa, minha liderança melhorou muito. Porque antes eu gritava muito. Eu acho que eu, sabe, eu desespero. Hoje eu tenho minha liderança, hoje talvez eu vou dar 70% do que Vamos era falar para nos, hoje. nos Eu tenho estágios. Ó, 30% a melhorar. só para você lembrar, né? O primeiro estágio é aquele que não tem liderança nenhuma. O segundo estágio é quando eu começo a desenvolver um relacionamento com a criança. O Uhum. terceiro estágio é quando eu começo a me preocupar com o resultado da criança. Então, eu vou montar a rotina dele, né, de preferência junto com ele, mas eu quero que ele tenha, por exemplo, autonomia, mas porque eu estou pensando no resultado dele como pessoa. Não, eu não quero que ele me obedeça só para eu ter uma vida tranquila. Entendeu? Eu quero que ele me obedeça porque o que eu falo para ele fazer é bom para ele. Hoje, quando você vai fazer qualquer coisa, mesmo sendo da alimentação ou da rotina, enfim, você já pensa no resultado dele como pessoa? Poxa, isso aqui é para a vida dele, então eu estou ensinando isso para a vida. Qual que é o seu olhar? O meu relacionamento com ele hoje, Alessandra, melhorou muito. Mas é tudo uma coisa puxa a outra. Eu não entendi o que era linguagem do amor. Eu acho que nós dois hoje nós é mais próximo. Nossa, eu não sabia. Eu era totalmente descontrolada mesmo. Eu não sabia lidar. Eu agia com muito autoritarismo, sabe? Diante da situação, do comportamento. Eu agia com punição, sabe? Então, eram muitas punições, né? E eu via que ele ficava me olhando assim, ele também não entendia, ele me cobrava mais. Foi muito ruim. Hoje, hoje estando desse lado e estando do que eu já tive do outro lado, eu percebo assim, nossa, é notório, sabe? Hoje ele é uma criança que eu percebi que ele não queria ficar dentro de casa. Você entendeu? Aquela coisa de, não, eu, assim, tudo era questão, vou fazer isso, quero ir em tal lugar. Então, porque nós não sabíamos lidar com aquilo, cobrava muito. Então, hoje, assim, preciso melhorar muito ainda a questão, relação à liderança. Mas, é igual eu te falei, é diariamente um aprendizado, eu vou trabalhar isso aqui, vamos fazer junto. Hoje eu Eu vejo a sugiro importância. que você assista de novo às aulas sobre liderança, e eu arrisco dizer que você já chegou sim no terceiro estágio da liderança. Eu acho que você já pode se considerar assim uma mamãe elefante. Talvez o que esteja faltando aí é você ter mais clareza de o que você precisa fazer pontualmente, né, dia após dia, para que você continue evoluindo, para que você construa nele a autonomia que ele precisa, né? Então, assim, Ótimo. eu sugiro que você assista às aulas de novo ou pega lá a apostila, bate pelo menos o olho para você relembrar, né? Quais habilidades aí, e você vai identificar, falando, não, pera lá, eu acho que eu preciso melhorar, de repente, ter metas mais bem esclarecidas para mim e também É passar verdade. essas metas para ele. O que eu espero dele? Será que ele sabe o que você espera dele? Então, Alessandra, então, eu quero conversar assim a respeito que me abriu um leque assim. Eu posso estar falando com ele sobre o TDAH, explicar para Claro, ele que isso. Ele me né? pergunta, mãe, eu tenho algum problema? Eu falo, não, Davi. O seu único problema é preguiça, entendeu? Às Então, vezes para olha não sair só, do foco, a gente sabe que porque não é exatamente preguiça, que o TDAH a gente tem uma sabe, falta de mas motivação, né? E de repente ele se coloca no lugar dele. Vamos usar a nossa empatia aqui. Imagina que ele sabe que alguma coisa não vai bem, porque ele percebe, ele tem dificuldades, né? Mesmo que já melhorou, ele ainda tem dificuldades. E aí ele, poxa, você é a pessoa provavelmente que ele mais confia, né? Até porque você já conquistou essa entendeu o liderança com ele. Não tá no top das galáxias, mas já tá mais da metade do isso caminho. mesmo. E já tá bom É para a mais idade ou menos dele, isso. tá? O restante você vai construir daqui para frente. A gente nem consegue passar do terceiro nível antes dos 8 anos, porque a criança não tem maturidade ainda para isso. É isso mesmo. Agora imagina só,
ele tá perguntando para você, fala, mãe, eu tenho algum problema? E aí você fala para ele que ele é preguiçoso, aí lá na cabecinha dele fala, poxa, mas eu me esforcei. E será que eu ainda sou Uhum. preguiçoso? Então eu devo ser muito ruim nisso. Mas é muito isso Entende? que eu faço. É, É é isso melhor que ele mesmo. saiba do problema, mas você precisa passar essa mensagem para ele, fazendo ele entender que isso, na verdade, não é um problema. Existe uma condição genética, ele nasceu com isso. Só que as condições que a vida nos impõe não querem dizer nada, na verdade. O que importa? Como eu me posiciono diante dessas condições. Você já viu nadador sem perna? Sem braço? Você já viu palestrante sem perna? Então, assim, não tem nada, na verdade, nessa vida que nos limita a fazer aquilo que a gente quer. Ele pode ser o que ele quiser ser, ele pode fazer o que ele quiser fazer. Só que se ele tiver consciência dessa dificuldade que ele tem, de repente ele se esforça até mais com relação à questão da alimentação. É isso, eu não estava sabendo porque se eu podia falar, se eu tinha, eu não, isso estava me pegando. Porque até eu tive, igual eu sempre fui uma professora, paguei professora particular para ele o ano passado, eu tive uma situação dessa. E aí eu passei, já expliquei a situação, eu estava começando com o seu curso, estava, né? E aí eu conversei com a professora, passei para ela, e ela foi falar para ele que ele tinha uma doença. Aí Olha, ele me falava, mamãe, você não tem. Aí eu falei, nossa, eu gostei, sabe? Eu falei, não, Davi, se você não é doente, você tem, sabe o que é que nós temos que tentar? É trabalhar mais, porque tem, é preguiça, sabe essa preguiça, esse desânimo que você tem? Às vezes você quer fazer outra coisa, deixar de estudar, é só isso. Então, eu não sabia. Então, dessa forma, eu vou explicar, igual você falou, hoje ele tem um entendimento, né? Eu vou sim, explicar da nossa conversa, de tudo que a mamãe fez, né? Em relação em prol a isso, a situação dele, o porquê que a mamãe trabalha tanto com ele em casa, porque eu trabalho, tenho, estimulo a leitura, estimulo em casa, talvez até, igual você falou, eu não estou no top das galáxias, mas eu estou trabalhando, você né? tá Eu, super bem. a Você também precisa se gente valorizar, valorizar as conquistas que você teve até aqui. E assim, conversa com ele da maneira como você sabe que ele vai entender, sem entrar em muitos detalhes, mas explica para ele que alguma coisa lá no organismo dele não funciona direito. Só que, ó, se a gente conseguir fazer a alimentação certinho, vai conseguir funcionar direitinho. E não é só isso, né? Poxa, quando bate lá aquele desânimo, eu preciso entender, falar, será que isso é do TDAH? E mesmo que for, eu não posso usar o TDAH como uma muleta para me apoiar naquele problema. Não. justamente. Poxa, ó, TDAH está querendo bater aqui na porta? Ó, TDAH, quem manda aqui sou eu. E nós vamos fazer a lição sim. E quanto mais rápido eu fizer, mais rápido eu vou poder brincar. Então, assim, você precisa dar estratégias para ele vencer as dificuldades que ele tem, né? E ele conseguindo identificar melhor essas dificuldades e saber, né, se vem do TDAH ou se não vem, poxa, ele vai ser um avião,